Atenção, turmas dos nonos anos, professor Barreto. A aula de hoje é física. Lembrando que na aula passada, que nós apresentamos, trabalhamos algumas questões sobre as leis de Newton. Então, se você assistir a aula anterior, ela trata das leis de Newton. Mas o tempo vai passando e nós precisamos adiantar o assunto. Nós vamos ter naturalmente a aula de revisão, mas eu vou deixar gravada já essa aula, porque se amanhã nós não trabalharmos esse assunto, vocês já podem ler em casa, já podem assistir. Vamos falar sobre eletricidade, algo bem superficial, mas para dar uma noção do assunto a vocês. Tá? A eletricidade é muito importante. Tudo que nós temos em casa, aparelhos, funcionam à base de eletricidade. O que vem a ser isso? A gente vai dar uma ideia hoje bem por cima do que vem a ser isso, mas uma noção que vai ser importante para vocês, tá? Vejam, no livro texto, esse assunto está da página 44 a 52, e tem uns exercícios na 52. Não diria que para agora vocês já teriam condições de fazer todas as questões, mas pelo menos as primeiras eu acho que dá para tentar fazer, tá? Vamos lá. Bem, eletricidade. O que vem a ser isso? Algo bem antigo, antes de Cristo, já tinha-se noção disso, de experimentos nessa área. Parte da física que estuda os fenômenos relacionados às cargas elétricas. Elas podem estar paradas, podem estar em movimento. O problema é falar de cargas elétricas. Você nunca ouviu falar de cargas elétricas. Vamos entender o que é isso aos pouquinhos, tá? Então, parte da física, como a mecânica é uma parte da física, a óptica estuda os espelhos, as lentes, enfim. A parte da física que estuda os fenômenos relacionados às cargas elétricas é chamada eletricidade. Bom, aí o problema é que a gente não sabe o que é uma carga elétrica. O que é isso? Carga elétrica? O que vem a ser isso? Vamos lá. Sabemos que, aí voltando para a aula de química, vocês tiveram aula de química, eu preciso dessa aula de química. Sabemos que o átomo tem em seu núcleo prótons e nêutrons. E na eletrosfera os elétrons. Então, esse modelozinho aqui da química, você pode ver aqui, o núcleo tem os prótons e os nêutrons. Os nêutrons não têm carga, os prótons são positivos. E na eletrosfera, como se fosse o planeta e os satélites, na eletrosfera estão os elétrons com cargas negativas. Os prótons aqui estão com essa bolinha representados pela azulzinha, os nêutrons pela vermelhinha. E os elétrons são os amarelinhos girando, sempre girando em torno do núcleo. Mas isso é uma aula de química, vocês sabem disso. O modelo mais simples para mim seria o seguinte, ó. Aqui no núcleo, tá? Você tem, compartilhando esse espaço aqui, você tem os prótons e os nêutrons. E os elétrons girando aqui em torno, né? Se movimentando com a velocidade incrível em torno desse núcleo, os elétrons. Aí você sabe o que tem a ver a aula de química com isso que nós estamos estudando, carga elétrica, eletricidade, enfim, fica meio difícil do começo você entender, mas essa é a base do conhecimento. O núcleo é formado por prótons e nêutrons. Na eletrosfera, bem distante assim, do núcleo, como se fosse Terra e a Lua. Na Terra estão os prótons e nêutrons, e na Lua representaria os elétrons. Tá? Os elétrons girando aqui em torno do núcleo. Bem, os cientistas, em 1940 e 50, já estudavam isso, como Bohr, Rutherford, alguns cientistas famosos estudavam isso. Inclusive esse modelo aqui é o modelo de Bohr, um modelo simples. Os prótons, que são esses caras daqui, são partículas com cargas positivas. Então, aqui no núcleo, os prótons são partículas com cargas positivas. Vamos chamar de mais é de elementar.
A menor carga que você pode imaginar seria de mais E, carga elementar. Essa carga vale 1,6, 10 a menos 19 coulombs, mas inclusive já falei isso na aula de matemática, na notação científica. Aqui nós temos os elétrons. Os elétrons têm cargas negativas. Cargas negativas. Os elétrons são mais leves que os prótons, mas têm a mesma carga, menos E. Então a carga menos E, carga mais E. Os nêutrons não têm carga. Nêutrons não têm carga. E esse equilíbrio, porque vejam, nós sabemos que as cargas negativas e positivas se atraem. Há uma atração. Mas esse elétron não cai porque ele está em rotação. Essa velocidade de rotação é igual ao modelo dos satélites. Ele não cai para o núcleo, os elétrons não caem no núcleo, porque aí seria a destruição do universo, né? Os elétrons não caem, Deus colocou os elétrons girando aqui em alta velocidade, e essa velocidade faz com que esses elétrons não caiam no núcleo. Mas a carga negativa e positiva se atraem. Mas também, se não tivesse essa positiva, o elétron ia embora. Essa carga positiva segura o elétron também. Então, uma ajuda a outra, né? Muito bem. Elétrons na eletrosfera. A eletrosfera é essa parte aqui, ó. Essa parte maluca aqui. Aqui é o núcleo. Tá? Núcleo, eletrosfera, núcleo, eletrosfera. Bom, então, vamos agora falar sobre os nêutrons. Os nêutrons são pesados, mas tem carga nula. Ou seja, não tem carga. A carga elétrica dela é zero. Nêutrons, carga zero. Aí veja, o conceito de carga. Um corpo em seu estado original é neutro. Um corpo em tudo que nós tocamos ao nosso redor, neutro. Se tivesse carga, nós levaríamos um choque. Mas tudo que está ao nosso redor, a caneta, o lápis, tudo está com a carga zero. Digamos assim, é neutro, carga zero. Por quê? Porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, nesse exemplo, estou brincando com vocês aqui, só um exemplo simples. Tem 4 prótons e 4 elétrons. 4 prótons dá carga mais 4E. 4 elétrons dá carga menos 4E. Somando dá zero. Então, quando a quantidade de elétrons é igual a de prótons, temos um corpo neutro. Neutro. Cada próton neutraliza o elétron e vice-versa. Agora veja esse corpo aqui. Eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5 prótons. E conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons, não é? Eu coloquei 6 aqui, mas é 7. Bom, vou tirar um aqui para não complicar o raciocínio. Pronto. Então, tem 5 prótons e 6 elétrons. 5 prótons, a carga seria mais 5E, a carga elementar. 6 elétrons, a carga seria menos 6E. Porque os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa. Certo? Então, a carga é igual, mas negativa. Aí o que acontece? Mais 5E com menos 6E vai subtrair, vai dar menos 1E. Então, esse corpo está eletrizado. Ele está com carga negativa. Então, um corpo tem carga negativa quando a quantidade de elétrons é maior que a de prótons. Então, ele está carregado negativamente, esse corpo aqui. Então, dizemos que o corpo B tem carga negativa. Agora veja esse exemplo aqui. O corpo C tem 3 prótons e 2 elétrons. 3 prótons, a carga elementar seria 3E. 2 elétrons seria menos 2E. Fazendo a soma, sobra 1E positivo. Então, esse corpo está carregado positivamente. Corpo eletrizado com carga positiva. Corpo eletrizado com carga negativa. Aqui no caso tem mais elétrons que prótons. Aqui tem mais prótons que elétrons. Esse corpo não é neutro. Esse corpo aqui não é neutro. Só é neutro quando a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Quando um corpo perde elétrons, ganha carga positiva. Então, você tem um corpo no seu estado natural, aí se você perde um elétron, você fica com carga positiva. E se você ganha elétron, você fica com carga negativa.
quando o corpo ganha elétrons, quando você perde, quando o corpo perde elétrons, os negativos, ele fica com carga positiva. Quando ele ganha elétrons, ele fica com carga total negativa. Então veja um outro aspecto no modelo de Bohr. Aqui o núcleo positivo, aqui a eletrosfera, os elétrons girando em torno do núcleo. Esses elétrons não ficam parados, não. Eles estão sempre em movimento em altas velocidades aqui. É tanto que existe uma lei da incerteza de Heisenberg, que afirma que quando você consegue medir tentar olhar para o elétron, botar um microscópio, um aparelho para medir, a própria luz, quando você mede, ele não está mais aqui, de tão rápido que ele se movimenta. Você pode estimar mais ou menos onde ele está, chama-se densidade de probabilidade, mas você não pode precisar onde o elétron está, porque ele se move muito rapidamente. Ao receber certa quantidade de energia, o elétron da última camada torna-se livre. Então veja, eu estou chegando lá, na corrente elétrica. Esse elétron está muito perto do núcleo. Ele não vai se soltar nem tão fácil. Esse elétron está muito perto do núcleo. Mas esse elétron da última camada está longe. Se você fornece calor, por exemplo, e isso aqui é um metal, ele pode soltar-se daqui, se desprender, tornar-se um elétron livre. Mas os elétrons mais interiores estão muito presos ao núcleo, tá? Mas a corrente elétrica, justamente a gente vai explicar depois, se deve a esse elétron mais distante, porque se você fornece energia aqui, ele se livra do átomo e fica perambulando no material, fica se movendo no material. Há 3 processos de eletrização. O livro de vocês não traz muito sobre isso, mas você pode eletrizar um corpo por atrito, por contato ou por indução. Depois você estudou melhor isso aqui. Só estou informando a vocês. Veja, uma coisa muito importante para o eletricista chama-se entender o que são condutores isolantes. Os condutores são geralmente metais, mas veja, o que são os condutores? Os elétrons das últimas camadas são fracamente atraídos pelo núcleo. Se ele fosse um metal, digamos fosse cobre, alumínio, ferro, esse elétron ele é muito fracamente atraído. A atração para o núcleo é pequena, então qualquer coisinha ele se livra, ele se liberta. Os elétrons das últimas camadas são fracamente atraídos pelo núcleo e qualquer aumento de energia os liberta e assim pode se deslocar livremente pelo material. Chama-se os condutores. Os condutores são geralmente os metais, cobre, alumínio, ferro, ouro. Em geral, os metais são bons condutores. Por que isso, gente? Porque esse elétron da última camada ele não está fortemente preso. Se fosse borracha, esse elétron estava muito fortemente preso. Então, era muito difícil arrancar o elétron se isso aqui fosse um átomo de borracha. Então, esse elétron estaria preso fortemente e não seria arrancado. Mas se for um átomo de cobre ou de alumínio, esse último elétron, qualquer quantidade de energia que é dada para calor, por exemplo, ele sai, fica livre, elétron livre. Então, os condutores geralmente são cobre, alumínio, ferro, ouro. Inclusive, os cabos que você vê na rua de alta tensão são de alumínio com alma de aço. A alma de aço é como se fosse um apoio para o alumínio. O alumínio é entretecido em cima do aço para poder resistir. Mas o alumínio é um condutor usado para alta tensão. Muito bem. Mas os isolantes são importantes? Claro que são. Como é que você vai se proteger de um choque? Você está com o seu calçado, com seus pezinhos numa sandália e tal. Já vi casos de um guitarrista ser eletrocutado porque estava tocando com os pés no chão. Então, os sapatos e os chinelos seriam importantíssimos para ele.
Nesses materiais, os elétrons da última camada estão fortemente ligados ao átomo, e por isso os elétrons não circulam com facilidade no material. Então, se esse aqui fosse um átomo de borracha, esse elétron ficaria preso, mesmo que você aquecesse, ele não soltaria facilmente. Então, não conduz a corrente, porque a corrente é você libertar os átomos para o elétron se mover pelo material. Mas na borracha, esse último átomo, os mais afastados, eles estão muito presos ao núcleo, então não se movem nos isolantes. Nos condutores como ferro, alumínio, isso aqui, esse elétron está fracamente preso ao núcleo. Então qualquer coisinha, qualquer energia, qualquer calor que você fornece, ele se liberta, porque é um material condutor. Isolantes pode ser borracha, o papel, a madeira enxuta, né? Então você pode ter como exemplo de isolantes a borracha. Borracha é um bom exemplo, é o plástico, a madeira. A madeira é seca, não é? Madeira molhada não. Madeira molhada não. Então, alguns exemplos de isolantes não condutores. A borracha, por exemplo. Por que a borracha ela é isolante? Porque o último elétron está preso fortemente ao núcleo. Ele não sai daqui, ele fica girando, mas ele não sai da órbita não, porque é um material isolante. Se ele fosse condutor, qualquer tipo de energia que desse para ele saía. A diferença entre o condutor e o isolante é que no condutor os elétrons mais afastados estão fracamente ligados ao núcleo e saem com facilidade do átomo. E nos isolantes, os elétrons das últimas camadas estão fortemente presos ao núcleo e não saem. Então, a característica de isolante, como na borracha, plástico, tá? Bem, assim, que danado Barreto que está falando com isso? Eu nunca ouvi falar desse assunto. Veja, vamos tentar entender, falar um pouco sobre corrente elétrica. O que é corrente? Movimento ordenado dos elétrons livres do material. Já estou falando de elétrons livres, então estou falando de um pedaço de metal. Por exemplo, esse fio de alumínio, esse fio de cobre. Elétrons livres movendo-se no mesmo sentido. Aqui, todos os elétrons, vejam, eles estão se movendo para lá. Então, por alguma razão, eles estão indo para lá, os elétrons. Como eles estão todos organizados, nós chamamos de corrente elétrica. Se tivesse cada um indo por seu canto, a maior bagunça, não teríamos corrente elétrica. Por exemplo, quando toca as aulas, vocês descem pela escadaria, em ordem assim, descendo todo mundo para o térreo. É uma corrente de pessoas se movendo no mesmo sentido, quando dá, né? Os elétrons se movendo no mesmo sentido, todos eles, digamos, para a esquerda, se eles todos, por alguma razão, vou explicar depois a razão qual é, se eles estiverem movendo para a esquerda, todos eles, isso chama-se corrente elétrica. Os físicos, no entanto, consideram a corrente elétrica movendo ao contrário dos elétrons. Digamos assim, por convenção, a corrente elétrica que nós trabalhamos, ela não é a dos elétrons, é contrária aos elétrons, porque se fosse a corrente dos elétrons, seria a corrente negativa. Para facilitar os cálculos, então, nós trabalhamos com a corrente no sentido contrário ao dos elétrons. Os elétrons vão para lá, a corrente elétrica vai para cá. Bem, corrente elétrica, o que é isso? Movimento dos elétrons livres, todos na mesma direção, como se fosse a boiada estourando para o mesmo canto. Por exemplo, a água toda escoando para o cano para um lado, certo? Pela torneira. Por convenção, a corrente elétrica se move no sentido contrário ao movimento dos elétrons. Aqui é convenção, para facilitar as equações ficarem mais legais de trabalhar, as equações. Tá? Então, vamos lá. Aí ele pergunta, mas por que os elétrons se movem no interior do condutor? Por que isso acontece, gente? Isso acontece por quê? Por que eles estão indo tudo para lá? Essa é a pergunta. Por que os elétrons estão indo para lá? Tem que ter alguma razão para isso. Vamos explicar agora. Mas por que os elétrons se movem no interior do condutor?
Aí a gente já entendeu que é tensão elétrica ou diferença de potencial. Tensão elétrica ou diferença de potencial, vou chamar isso de U. Tensão elétrica ou diferença de potencial, vou chamar de letra U maiúscula. Tensão elétrica ou diferença de potencial. Bem, vamos para uma coisa bem simples na nossa casa. Nunca façam isso, isso aqui é um curto-circuito. Eu só estou brincando com vocês um pouquinho para explicar o que é corrente elétrica, mas se fizer isso em casa, você vai criar um curto-circuito, vai quebrar a instalação da sua casa. Não faça isso. Veja, a tomada das nossas casas geralmente aqui em Recife, 220 volts. Fosse Rio, São Paulo, era 110 volts. Então, um daqueles buracos da tomada está a 220. O outro está a 0, que está na massa, está no neutro. Aí, você pega esse fio, bota aqui nesse buraco, o outro fio nesse. Então, gente, essa diferença de voltagem, ó, 0 volt aqui, 220 volts. Essa diferença faz os elétrons começarem a escoar. Então, a corrente só existe corrente quando você liga esse condutor a uma diferença de potencial. Aqui é o mais, aqui é o menos. O positivo e o negativo da tomada, né? Tomada residencial elétrica. Então, na verdade, esse desenho aqui é criminoso. Não façam isso. Estou só dando um exemplo. Isso aqui chama-se curto-circuito. Se pegar um fio e botar para cá, você vai ter que ter um aparelho no meio para consumir essa energia. Mas veja, agora sim os elétrons estão se movendo. Por que estão se movendo? Porque você cria uma diferença de potencial. Se tirar esse negócio daqui, tira esse fio dos buracos, tira o fio daqui, não vai acontecer mais nada, não vai passar mais nenhuma corrente. Porque quem produz a corrente aqui é essa diferença de potencial ou diferença de tensão elétrica. Aí ele fala no texto, a corrente elétrica se desloca sempre do potencial mais alto para o mais baixo, que faltou completar. Do potencial mais alto, vou colocar aqui, potencial mais alto, vou colocar aqui apertadinho, mais alto para o mais baixo. Então, por exemplo, o desenho vai dizer tudo, não precisa nem você se preocupar muito com o texto aqui. O desenho vai dizer tudo. Aqui o potencial é 220 volts, aqui é 0. Então a corrente elétrica vai se deslocar do mais alto para o mais baixo. Como a água, por exemplo. Se você botar a água lá em cima na escada, ela vai descer todinha até na parte mais baixa. Então a corrente elétrica também vai fazer isso. É digamos, uma equivalência, um raciocínio equivalente aqui, né? Equivalente. A água vai dar, digamos, se você botar na escadaria, vai do degrau mais alto para o degrau mais baixo. Naturalmente a água. Mas a corrente elétrica é a mesma coisa, vai do potencial mais alto, procurando escoar para o potencial mais baixo. Mas eu digo, se seus pais reclamarem disso, pelo amor de Deus, nunca faça isso em casa, que é o curto-circuito. Vai queimar tudo que você tem dentro de casa. Não faça isso. Isso é o curto-circuito. Depois eu vou mostrar como é que deve fazer correto. A corrente elétrica é medida por um aparelho chamado amperímetro. Depois falamos mais sobre isso. Veja. Agora é importante. A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere. Ampere é o nome de um cientista francês que trabalhou muito nessa área, então foi em homenagem a ele a corrente elétrica em ampere. Já ouviram falar na sua casa qual é a amperagem daqui de casa, né? E o relé, de quantos amperes para proteger a casa, o circuito da casa? Ampere é a unidade de medida de corrente elétrica. Bom, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Resistores e resistência elétrica. O que são resistores? São elementos de um circuito elétrico que, ao serem percorridos por uma corrente elétrica, dissipam calor e, por isso, apresentam queda de tensão. Vou explicar melhor. Nas televisões antigas, você abria, você via claramente as resistências desse tipo aqui. É como se fosse um cilindrozinho, 2 perninhas de metal para soldar. Isso aqui era soldado na placa. E aí ele tinha umas coresinhas aqui. Aí o técnico em eletrônica olhava as cores e tinha um código para saber qual era o valor da resistência.
A resistência elétrica é medida em ohms. Esse símbolo aqui é um ômega, 100 ohms. A resistência elétrica é medida em ohms, OHMS, ou, aí o símbolo é uma letra do alfabeto grego, ômega. Eu já falei em sala sobre esse símbolo aqui. Então, se você pegar um circuito elétrico e encontrar esse símbolo aqui, é de resistência elétrica. 100 ohms é a resistência desse resistor aqui. Esse resistor, ele é soldado em 2 pontos da placa. Então, aqui tem a voltagem 80 volts nesse ponto, 60 volts nesse ponto. Como há uma diferença de potencial, olha, aqui é 80, aqui é 60, aí surge uma corrente elétrica passando por dentro do resistor. Aí ele começa a aquecer, gerar calor. Por isso que é essa queda, olha. Aqui 80 volts, dissipa a energia, e aqui há uma queda para 60. Tá? Então, a resistência elétrica, o papel dela não é dissipar calor. Em alguns casos, sim, como por exemplo, o chuveiro elétrico, a resistência é para isso, para dissipar calor. Mas no circuito de uma televisão, por exemplo, no rádio, não é para dissipar calor. É para fazer o rebaixamento da voltagem. Aqui está 80 volts, então aqui tem um outro equipamento ligado que não aguentaria 80 volts, só aguentaria 60. Então, ele serve para rebaixar a voltagem, tá bom? Então, agora, se você pega um circuito esquemático, você não vai encontrar o desenho assim. Você vai encontrar assim, ó, como se fosse um dente de tubarão, um dente de serra assim. Aqui esse ponto está ligado a 80 volts, aqui está ligado a 60 volts. É uma resistência de 100 ohms. Bom, mas, olhando para esse desenho, você pode escrever uma equação, que você vai ver isso no terceiro ano, que calcula essa corrente aqui, dá para calcular a corrente, que é a diferença de potencial é o produto da corrente elétrica da intensidade pela resistência. U é igual a IR. U, diferença de potencial em volt. I, intensidade da corrente elétrica em ampere. E R, a resistência elétrica em ohms. Vamos fazer um exemplo? Veja, no exemplo anterior, calcule a intensidade da corrente elétrica. Aqui nós sabemos que U é igual a I vezes R. Tensão, intensidade e resistência. Vamos ver quem é U. U é a diferença de potencial. 80 menos 60. U é a diferença de potencial. 80 menos 60 dá 20 volts. A resistência 100 ohms. 100 ohms. Eu quero calcular a corrente elétrica. Aí você vai. U é igual a I vezes R. U é a diferença de potencial, de voltagem. 20. Diferença. 20. I é o que nós queremos. A resistência é 100. Então I vai ser igual. 100 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 100. Corto 0. Dá 2 dividido por 10, 0,2. A intensidade de corrente elétrica, veja aqui. A intensidade de corrente elétrica é medida em ampere. Então, 0,2 ampere. Repetindo, U é a diferença de potencial. Como a resistência está soldada a 2 pontos, aqui tem 80 volts, aqui tem 60 volts, a diferença daqui para cá é 20. Certo? A diferença de potencial. A resistência é 100 e quem é? U é a diferença de potencial, 20. I eu não sei, e a resistência 100 ohms. Está multiplicando, ele passa dividindo. Corta 2 zeros, fica 2 sobre 10, 0,2 ampere ou 0,2 A. Temos outro exemplo aqui, mais clássico, que é uma pilha. Uma pilha de 1,5 volt e uma resistência. E nós queremos saber qual é a corrente que está passando, a intensidade da corrente elétrica que está passando aqui. Essa é a primeira aula, depois a gente fala mais sobre isso, tá? Veja. A diferença de potencial... A diferença de potencial é aquelas pilhazinhas de casa. 1,5 aqui e aqui 0. 1,5 menos 0 dá 1,5. A resistência 10 ohms. Aí a corrente. U é igual a I vezes R. U é a diferença de potencial da pilha. Da 1,5. A corrente eu não sei, a resistência 10 ohms. Então I vai ser
1,5 dividido por 10, que dá 0,15 ampere. Se você multiplicar por 1000, dá 150 miliamperes. Veja, não vou querer que com essa aula de hoje vocês já comecem a montar circuito elétrico, né? Mas, como eu disse, essas aulas para mim vão ficar para o futuro. Se você no futuro quiser fazer uma revisão da introdução de eletricidade, você pode ler assistir essa aula também para a próxima avaliação. Essa daqui não cai, esse assunto, mas eu vou colocar já no YouTube esse assunto para a próximo assunto, conteúdo você já vou estudando. Não façam isso em casa, por favor. Isso aqui chama-se curto-circuito, tá? Então eu falei sobre corrente elétrica, falei sobre resistência elétrica, que é um resistor, que é um equipamento que a função dele é rebaixar a voltagem para você poder ligar outro com segurança, outro aparelho aqui, tá? E condutores e isolantes. E o modelo do atômico, né? O modelo atômico. Estude isso, leia o livro e que Deus nos ajude. Nós voltaremos a falar sobre isso. A primeira aula, só a introdução hoje, tá? Não se assustem, por favor, sobre o que eu falei hoje. Eletricidade é mais ou menos isso. Então, do livro é páginas 44 a 52. Você pode fazer essa leitura, tá? Então, obrigado e assistam a aula, tá? #assistam a aula. Forte abraço para todos. Tchau, tchau.